Everyone says you're amazing. Say you don't know how to do it now, so you run. It's not that you're bleeding, but you're through it now, so you run, so you run. I know that you need it, you can't live alone, so you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean, but only you know who the real ones are, 'cause you've seen. There's only one question I want to ask, is it healing when you hear everyone say you're amazing? Does anyone ask you, do you cry in your sleep, and do you feel okay? Sejam bem-vindos a esta conversa a três, aqui entre nós. Conversa, comentários das notícias que foram destaque ao longo da semana nas Diárias Veiras, com Isabel Maranha Cardoso e João Pedrosa Russo. Hoje começo pelo João Pedrosa Russo e começo, como sempre, pela quinta-feira, na Figueira da Foz. A autarquia disponibiliza a Bolsa de Terras para Agricultura e Floresta. São terrenos agroflorestais que a Câmara da Figueira da Foz vai disponibilizar para quem quiser cultivá-los ou explorá-los em termos florestais. É uma boa medida? Eu acho uma excelente ideia. Eu nem imaginava que o município da Figueira da Foz tivesse 200 hectares de terra. Portanto, acho que, em primeiro lugar, é bom que tenha os 200 hectares de terra, é bom que ele disponibilize a quem as queira agricultar. Acho complicado que seja também pela floresta, porque a floresta implica muito tempo, mas não interessa. Acho interessante a ideia. 200 hectares são floresta. Sim, esta ideia não é original, mas eu não sabia que havia tantos hectares aqui na Figueira da Foz, na cidade do município, e isto é positivo não só porque vai criar riqueza, vai criar produtos, portanto vai criar produtos hortícolas, floresta, etc., mas por outro lado também vai promover a limpeza dos terrenos, que para mim é extremamente importante, portanto evitar incêndios e ao mesmo tempo embelezar toda a zona onde os terrenos se encontram, porque lamentavelmente em muitos terrenos particulares no município da Figueira da Foz há imensas canas, há caniços, as terras não estão cuidadas e isso obviamente não abona nada na cidade. Doutor, não convém confundir esta bolsa de terras com as hortas urbanas, que é para lazer, não é? Exatamente, eu acho que não é só para lazer as hortas urbanas, porque... Sobretudo para lazer. Sobretudo para lazer, mas também, enfim, permite uma agricultura, uma pequena agricultura de subsistência urbana. Eu só acho é que o que o João Russo estava a dizer dos terrenos particulares por limpar com a Bolsa de Terras, isso não se vai porventura modificar, porque quando os particulares são notificados e não limpam, obviamente que o município pode limpar e depois cobrar. O que se torna às vezes difícil e por isso haja esse descuido. Acho que de facto, como o João disse, isso sim, acho que vai permitir um bocadinho esta função de que o Estado, a Administração Central, a Administração Local, não conseguindo gerir o seu próprio património, entregam no fundo a privados que façam um uso adequado desse solo e isso, nessa medida, acho importante. Na edição de sexta-feira há uma entrevista com Ana Borges, uma parceria Diárias Veiras Foz da Modernidade, e ela diz: senti a minha segurança posta em causa. Ana Borges, presidente da Associação Corpo de Hoje, que dirigia e explorava a Escola de Artes do Centro de Artes e Espetáculos e tinha também uma companhia de dança. É a segunda vez que a Câmara rescinde unilateralmente o contrato com companhias residentes no CAI. Pode ter sido uma mera coincidência, mas como é que leu esta entrevista? Que leitura que retira da leitura que fez desta entrevista com a Ana Borges? Para mim é difícil retirar uma leitura só da entrevista porque conheço o caso, não é? O caso da Ana Borges, com a Companhia Corpo de Hoje, e o caso anterior com a Vórtice Dance. É assim, em primeiro lugar, os artistas têm de facto uma alma especial e às vezes também não é fácil entendê-los. E nos processos administrativos e no meio de uma governância de um município, às vezes é difícil também entender o que eles pretendem. Agora, há aqui factos que se calhar as pessoas desconhecem, que é assim, embora tenha havido problemas com a Vórtice Dance, que deu para, enfim,
foi o desfecho que todos sabem. Em relação à Vórtice Dança, há que fazer aqui justiça numa coisa: tinha mais de 120 alunos na escola de dança, e de facto o tipo de dança e a dança mais contemporânea que a companhia Corpo de Hoje praticava no CAI não teve nunca a saída que teve o outro tipo de escola de dança. Portanto, a procura diminuiu enormemente, deixou de haver, foi para menos de 50% do que havia em termos de atividade de escola de dança, e na altura em que se resolve reavaliar o protocolo e resolvê-lo em setembro, eu eventualmente tenho informação privilegiada, mas não havia ainda sequer uma única inscrição para este tipo de atividade. Por outro lado, havia alguma dificuldade da própria Ana Borges, enquanto representante da companhia Corpo de Hoje, em se relacionar com os outros professores que estavam para a disciplina, enfim, lá também a prestar serviço, designadamente uma última professora de balé que veio da Gulbenkian e que era uma pessoa altamente conceituada. Portanto, havia dificuldades de relacionamento e também havia dificuldades de relacionamento na utilização do espaço da residência artística, muitas coisas até bastante incompreensíveis, porque havia residências artísticas que não eram só da Corpo de Hoje, e quando de facto havia residências artísticas que não eram trazidas para Corpo de Hoje, sistematicamente havia uma vontade de entravar as coisas, que eu imagino que todos estes aspectos ponderados levaram a que a decisão do município fosse de resolver o protocolo. E se quer que lhe diga, deixe-me só dar mais uma notinha: eu acho que de facto as companhias residentes não estão calhadas para coabitarem bem na Figueira. Pelo menos no CAI. Exatamente. Temos de ser mais breves. João Carlos Russo, é que... Mais breves, até o protocolo até foi denunciado. Bem, eu não sei como é que vê esta versão da Ana Borges, que ainda não tinha falado 6 meses depois. Não, mas eu não gosto de falar sem conhecer a posição de ambas as partes, e eu não sei de facto o que é que esteve na base deste desentendimento. Sei que havia um protocolo entre a Ana Borges e o grupo e o município da Figueira da Foz. Sei que esse protocolo foi denunciado pelo município e, no meu entender, quando um protocolo é denunciado, há consequências disso. Pode haver consequências de ordem patrimonial, consequências de ordem moral, e depois cabe aos tribunais resolver. Eu sei que este assunto está no tribunal, pelo menos a notícia refere isso, e por isso, tendo em conta que eu desconheço o que é que esteve na realidade na base deste desentendimento, acho que devemos esperar pelo que os tribunais vão dizer. Não vou acreditar, sem mais nem menos, de que a senhora sentiu a sua segurança posta em causa. Acredito, não tenho que duvidar, mas vou esperar. Isso é na Quinta das Oeiras. Sim, vivia lá, eu sei, uma criança. Fez essa história que saiu no jornal, mas não conheço a versão do Vamos então passar para sábado. As Estradas de Portugal vai requalificar a N109, o 101 entre Carriço e São Pedro. Aquele troço está bastante degradado. E não só aquele troço, mas sobretudo... Estamos a referir ao troço entre São Pedro e Marinha das Ondas. Entre São Pedro e Marinha das Ondas. São Pedro e Marinha das Ondas, mas o troço da estrada nova, não da estrada antiga. É que, para mim, a estrada antiga está pior. Era a 109. Exatamente. Era a 109. Hoje é municipal. Exato, é o IC1. Portanto, no meu entender, isto não é 109, é o IC1. Esta estrada, sem dúvida, precisa de ser requalificada, e precisa de pelo menos 2 rotundas, uma na Marinha das Ondas, de facto precisa, e uma na Costa de Lavos. Já houve imensos acidentes, quer num sítio, quer noutro. Há muitíssimo trânsito, sobretudo com caminhões, e por isso justifica-se perfeitamente não só a requalificação, a melhoria da estrada, como a construção de 2 rotundas. Não sei se as rotundas têm que ser rotundas normais, têm que ser rotundas diferentes, mas tem que haver ali uma forma de adequar o trânsito às circunstâncias. Vamos agora para segunda-feira, dia 17 de março. Temos aqui 3 assuntos, por isso temos de ser muito breves a comentar cada um deles. Troféus distingue mérito na festa do 20º aniversário de Diárias Beiras, onde vocês estiveram presentes também. Desta vez ainda não receberam nenhum troféu, mas quem sabe se na próxima gala para melhores comentadores. Mas o mercado é difícil, a concorrência é muita. A concorrência é muita e a fasquia foi posta muito alta, portanto eu acredito que não seja nomeada de certeza absoluta para isso. Não, queria só salientar, em primeiro lugar, a importância e a boa escolha que me pareceu, porque a maioria dos premiados eu conheço, enfim, o trabalho,
tirando uma ou outra exceção que não conhecia, portanto, e acho justa e muitíssimo bem atribuída. Depois também queria dar os parabéns ao Diário das Beiras, porque fez de facto uma gala que podia, enfim, podia ser uma gala até internacional, o bom gosto com que foi feita. Às vezes quando nós entramos nestas galas achamos as coisas muito protocolares. Confesso que quando vi figuras do governo pensei, pronto, isto vai ser para a entrega dos prémios, vem o senhor secretário de Estado mais um ministro, isto vai ser aqui uma coisa demoradíssima. Não, foi muito bem feita com o Hermano José a intercalar muito bem entre a própria animação, e acho que nisso estão de parabéns, porque fizeram uma gala muitíssimo bem feita, que não enfadou ninguém, que não teve momentos parados. E além do mais, os troféus são relevantes. E também queria fazer só aqui uma notinha muito breve à própria edição especial, que acho que foi revisitar os principais temas e que estava muito bem feita. 20 temas. Sim, eu não quero repetir, porque a doutora Isabel já disse o essencial. Quero dizer apenas que foi uma afirmação de que a região centro tem capacidade inovadora, que as empresas há muitas empresas de sucesso, que a região centro, através das suas empresas, das suas instituições, tem uma grande capacidade de afirmação. Isso foi evidenciado. Faltou, no meu entender, um troféu, que é um troféu para o Jornal Diário das Beiras, que já merecia um troféu, porque de facto o Diário das Beiras no último ano e nos últimos anos tem feito um excelente trabalho de divulgação das notícias e de tudo o que acontece na região centro. Portanto, faltou este prémio. Eu tive a sorte de ficar numa mesa com o Dr. Santana Maia Leonardo, que é um dos cronistas do Diário das Beiras. Foi muitíssimo agradável para mim estar presente, foi um belíssimo espetáculo. Estamos então muito rapidamente. O pintor Zé Penicheiro faleceu aos 92 anos. Conheceu bem a carreira e a pessoa também? Conheci muito bem o Zé Penicheiro desde os anos 80. Zé Penicheiro foi uma pessoa que, apesar de não ter nascido na Figueira da Foz, viveu nos primeiros anos aqui no Bairro Novo. Depois, na década de 80, logo no início, viveu em Quiaios, nomeadamente na praia de Quiaios, onde criou a sua própria galeria chamada Convés, onde eu convivi muitas vezes com ele e com pessoas amigas, onde conversávamos amiudadas vezes, ele pintava à nossa frente e, portanto, criámos ao longo dos anos uma grande amizade. Amizade essa que se prolongou até quase aos últimos meses da sua vida, em que ele já esteve bastante mal, bastante incapacitado, e por isso para mim foi muito agradável conviver com ele. É uma pessoa que deixa um património artístico muitíssimo grande, era um extraordinário desenhador, era um extraordinário desenhador, era muito criativo e sem dúvida que foi das pessoas que melhor pintou a Figueira das Foz. Deixou marcas, Zé Penicheiro? Deixou marca exatamente, eu vou falar muito menos que João Russo, porque não tive esta experiência que ele teve, embora também eu tenha conhecido ainda em Quiaios. Pronto, também o conheci ainda em Quiaios e recordo-me de um quadro fantástico que ele tinha, que era a pintura de uma peixeira, que era dele, que ele não vendia, que era uma coisa de facto fantástica. Ia só dizer que, apesar de tudo, acho que a Figueira da Foz soube reconhecer-lhe o mérito em vida, e gostava de assinalar isso, porque de facto eu acho que ele teve essa felicidade, e fica a obra, a pintura e o homem como recordação. E fica Susana Guerra na história como a primeira figueirense que ganhou o Festival da Canção e vai representar Portugal no Festival da Canção que se realiza na Dinamarca. É Susana bom. Guerra, Suzy. Exato, é a bom. rainha do Carnaval. Exatamente, é bom para a Figueira. Eu agora percebi mais claramente que isto foi de facto uma relação bionívoca. O orçamento do Carnaval foi mais baixa e tivemos duas pessoas de renome, já percebi porquê, porque se por um lado ela promoveu a Figueira também a promoveu a ela na sua canção. E promoveu também o Emanuel, que a canção é dele, não é? Sim, e promoveu também o Emanuel, mas... Enquanto compositor. Enquanto compositor, porque enquanto rei do Carnaval, eu acho que não teve propriamente o perfil que é pedido a um rei do Carnaval. Ela sim, mas ele não. O Emanuel, no Carnaval o rei é nu? Não, é que o Emanuel não é muito renadigo e por isso não foi assim muito bem. Pelo menos foi o que eu ouvi dizer. Quanto à Susana Guerra, evidentemente acho que devemos dar os parabéns e desejar muitas felicidades na sua carreira e que a canção não se fique pelo último lugar, mas não nos podemos esquecer que quando Paulo de Carvalho foi ao Festival da Canção, com a canção E Depois do Adeus, ficou em último lugar, e a canção é excelente, ficou em último lugar, e quem ganhou foram os ABBA, com o Waterloo. Teve azar, Paulo de Carvalho, naquele ano concorreram os ABBA, ficou em último.
Isabel Maranha Cardoso, terça-feira, dia 18, o Ministro elogia o trabalho da Escola Bernardino Machado. É claro que estamos a falar de Nuno Crato, um Ministro popstar, que até dá autógrafo de tudo. Exatamente, popstar e muito sensível ao rockstar. Só os artistas de rock é que dão autógrafo. Não, e muito sensível àquilo que veio visitar, não é? Que são as físicas e as matemáticas, que é uma área em que ele de facto é muito sensível, mas eu queria apenas dizer que a Escola Bernardino Machado, que é uma referência de uma escola para a Figueira e que há muitos anos atrás o próprio Ministério da Educação não tem zelado pela qualidade que aquela escola teve a nível de cursos técnico-profissionais, e dali saíram e reformaram-se daquela escola grandes professores, de facto, e acho que a Figueira precisa de olhar um bocadinho melhor, porque aquela escola precisa de ser impulsionada e de retomar, enfim, a importância que teve então no serviço, no ensino técnico ou profissional. João Prova, é uma coisa rara o Ministro dá autógrafo, nesta altura do campeonato. Mas não deu autógrafo, não foram os professores que pediram autógrafo. Não foram os alunos, não devem ter bem consciência da realidade. Ora bem, esta escola, a Figueira da Foz tem escolas excelentes, não é? Tem escolas excelentes, e esta é uma delas, a Escola Bernardino Machado é uma delas. O facto de ter sido uma iniciativa relacionada com a física é positivo, porque a física, pelo menos para mim, que sou da área das humanísticas, é uma disciplina difícil. Para mim a física e a matemática era complicadíssimo. Se calhar esta escola tem sucesso nesta área porque era a antiga escola técnica e comercial, se calhar por causa disto faz jus a esse passado. Portanto, é sempre louvar as nossas escolas quando elas trabalham bem e têm sucesso, e quando os ministros são bem recebidos, também é obviamente positivo. Nós, quando recebemos alguém à nossa casa, queremos que eles sejam bem recebidos. Finalmente, o Centro de Saúde, ou a Extensão de Saúde de Lavros, arranca em breve. Finalmente. Este projeto está há 4 anos, há 5 anos, praticamente em stand-by, não por culpa até do município, mas porque, entretanto, o próprio CREN tinha fechado as linhas de apoio designadamente à saúde, às infraestruturas para a saúde. É um protocolo que a Câmara faz com a ARS. No fundo, temos o município a substituir-se às obrigações da Administração Central, em que diz: nós fazemos a obra, nós temos o edifício, os senhores equipam o edifício, mas acho que é de assinalar de facto que há muito reivindicada e pela população da freguesia de Lavros absolutamente justificável esta infraestrutura, e que já está feita numa ótica também de reorganização da própria rede de centros de saúde. Portanto, é de louvar, e já agora é só para dizer que está cofinanciada a 85%, que também ajuda a que a taxa de esforço do município seja um bocadinho menor. Mas é bom, mas também temos que entrar em conta com o terreno que foi dado pela Junta de Freguesia. Sim. O terreno foi oferecido pela Junta de Freguesia, portanto foi uma forma da Junta de Freguesia também, e da população local, com participar nesta obra. Evidentemente que esta obra é extremamente importante, era uma ansiedade já há muitíssimos anos. O grande, vitorioso ministro, para além da população, foi sem dúvida o Sr. Presidente da Junta, que já luta por isto há muitos anos. Foi sem dúvida vitorioso, ele nunca desistiu de lutar por este centro de saúde, e ele vai ser uma realidade a muito curto prazo. Infelizmente, cada vez há menos médicos, há carência de médicos na Figueira da Foz, porque os médicos estão-se a aposentar cada vez mais cedo. E porquê é que se estão a aposentar cada vez mais cedo? Porque quanto mais tarde se aposentarem, mais direitos perdem. É incompreensível, mas é isto que está a acontecer. Apesar do Centro de Saúde de Lavros arrancar em breve e ser uma realidade dentro de um ano, não nos podemos esquecer que as Alhadas também precisam de um centro de saúde, e oxalá se consiga também concretizar a curto prazo. Um minuto para cada um para os assuntos que trouxeram. Isabel Maranha Cardoso, qual é o assunto? Jota, eu trouxe aqui uma entrevista que o Jota fez, que ainda não publicou na íntegra, ao Dr. Pedro Machado. Sai amanhã, no dia em que estamos a... Pronto, se calhar quinta-feira sai amanhã. Pronto, se calhar antecipei-me um bocadinho, mas como tínhamos tido o tema de festivais gastronómicos aqui no nosso programa, portanto, eu tive a ler com algum cuidado, e chamou-me imediatamente a atenção o Dr. Pedro Machado, que se calhar é a pessoa da região centro neste momento que mais sabe de turismo, precisamente vir ao encontro da minha ideia e também um bocadinho do João Russo, embora não estivéssemos totalmente em convergência, mas em alguns pontos estávamos e na linha de orientação fundamental, que é necessário rever o modelo dos festivais gastronómicos, e ele refere-se de
facto à Figueira da Foz, e eu estou plenamente de acordo com ele, de maneira que congratulo-me por a opinião dele ser até concordante com a minha, que já aqui tinha falado. Precisaríamos de mais tempo para continuarmos aqui entre nós, mas o tempo chegou ao fim. Prometemos, no entanto, regressar na próxima semana. Até breve.